Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o Cruzeiro não pode ser administrado com medo ou falta de convicção, como foi mostrado na manutenção e na demissão do Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso? Antes, o recado aqui: na KTO tem a possibilidade de ganho aumentado para as suas jogadas. O que isso quer dizer? Você vai ter a chance de 10% extra em cada jogada que você fizer, e valendo para apostas criadas que você criou, para jogadas ao vivo, durante o jogo você fez sua jogada, e também para jogadas múltiplas, 3 ou mais seleções. Todas essas com 10% de ganho aumentado. Como é que você faz? Só na hora que você está fazendo o seu boletim da sua jogada, você marcar ganho aumentado. Sempre lembrando, KTO não é investimento, você pode perder o dinheiro que você jogar, então só jogue aquilo que você separou para se divertir, para entretenimento, e claro, é proibido para 18 anos, só clicar no primeiro link fixado que lá tem direto para te jogar lá para KTO. Estou gravando esse vídeo na tarde de segunda-feira, depois de na manhã o Cruzeiro anunciar a demissão do Fernando Diniz. O Cruzeiro foi às suas redes sociais para dizer que o Fernando Diniz, agradeceu o Fernando Diniz, a comissão técnica, e que o trabalho estava encerrado e que o Wesley Carvalho dirigiria o time interinamente até um outro treinador ser anunciado. Segundo as informações que vêm lá de Minas Gerais, da imprensa mineira, boas possibilidades de Renato Gaúcho ser o técnico do Cruzeiro. Antes de começar esse vídeo, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, vamos começar. A demissão do Fernando Diniz é justa. A demissão do Fernando Diniz tem todos os argumentos para acontecer. O trabalho não se sustenta em nenhum argumento. Resultado, produção do time, postura do time, evolução. Então, eu não estou aqui questionando a demissão do Fernando Diniz. Eu não sou daqueles que dizem é um absurdo demitir. Não, quando você percebe que o treinador não consegue mais fazer os jogadores evoluírem, não consegue fazer mais o time melhorar, que me parece o caso do Fernando Diniz com o Cruzeiro, eu acho que é plenamente justificado que o técnico seja demitido. Então, vou repetir. Primeira coisa que eu estou falando no vídeo, primeiro tema do vídeo: a demissão do Fernando Diniz é justa. Qualquer diretor de futebol que queira, com esse cenário, poderia tem os argumentos para demitir o treinador. Então a demissão é justa. Dito isso, beleza? Agora, já que eu já falei isso, a gente tem que pontuar aqui. Não dá para um time do tamanho do Cruzeiro, para um time com a importância que tem o Cruzeiro, para um clube com as aspirações, com as ambições que tem o Cruzeiro, ele ser administrado com medo da repercussão e ou falta de convicção. Não dá, não tem cabimento. Não dá para você ser o gestor, o cara que decide o destino de um clube como o Cruzeiro, e você tomar a sua decisão, ou voltar atrás de decisão que você entendia como correta, com medo do que vão falar, com medo de eventualmente ser criticado. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas a minha percepção é que foi exatamente o que rolou para, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz estar demitido, ser perguntado sobre a demissão e depois de um justo desabafo, a diretoria do Cruzeiro voltar atrás. Isso não tem nenhum tipo de cabimento. E vamos aqui pontuar, né? Quando a reportagem da Rádio Itatiaia fez a pergunta de como ele se sentia sendo demitido, e o Fernando Diniz deu o corretíssimo desabafo de que era um absurdo aquilo, que ele estava sabendo que estava demitido pela imprensa, que o que falavam para ele dentro dos corredores do Cruzeiro, do campo para dentro dos corredores, era que ele ia ficar, que o trabalho estava sendo avaliado como positivo para continuar. Então, assim, esse foi o desabafo do Fernando Diniz. E ele estava com toda a razão. Qualquer pessoa que tenha hierarquia para isso tem o direito de demitir qualquer trabalhador. Agora, ele precisa ter o mínimo de respeito.
e você, dentro do ambiente do Cruzeiro, você passar uma coisa para a comissão técnica e outra da porta do vestiário para fora, no mínimo, nada que você tem aí é respeitoso. Então, aquele desabafo do Fernando Diniz foi corretíssimo. O Fernando Diniz poderia ser demitido como foi hoje, mas você precisava, no mínimo, ter um respeito, no mínimo, cumprir um ritual para demitir um profissional. Então, o desabafo do Fernando Diniz foi dado, corretamente dado, no tom que deveria ser dado. E aí, curiosamente, na segunda-feira, o Cruzeiro emite uma nota dizendo que Fernando Diniz seria o treinador do time para a temporada 2025. E ali você já começou a costurar ali um cenário de surpresa, de perplexidade. Os resultados eram ruins, as atuações piores ainda. Você chega como uma rádio e faz uma pergunta sobre a demissão e a reação do treinador, a reação do profissional é compatível com aquilo sendo crível, e no dia seguinte o clube diz que não, que o trabalho vai continuar, que o trabalho está sendo feito e que o treinador tenha confiança. E isso acaba com 3 jogos. Não dá para a gente achar crível, não dá para a gente achar razoável que toda a convicção que a direção do Cruzeiro colocou no Fernando Diniz para começar 2025 tenha acabado com 3 jogos. Uma vitória, um empate e uma derrota. 3 jogos, um deles o time jogou com um time misto. 3 jogos em que você tem pelo menos 3 titulares novos, 3 ou 4, num grupo que tem 6 ou 7 peças novas. Então, a sua convicção durou 3 jogos. Você quer que eu entenda como razoável que a convicção do departamento de futebol do Cruzeiro demorou 3 jogos? Ah, mas ele já estava mal antes. Estava. Lógico que estava. Eu não estou brigando contra isso. A campanha do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro é horrível. As atuações, piores ainda. O primeiro tempo do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana é algo que você olha e você vê. Não tem como sair trabalho daí. Então eu não estou brigando com isso. Eu só estou dizendo que no dia que o Fernando Diniz deu o desabafo, a diretoria do Cruzeiro deveria ter mantido o que ela decidiu, que era demitir o Fernando Diniz. Ou então, mantivesse o Fernando Diniz com convicção. E a convicção não se acaba em 3 jogos de pré-temporada, porque os campeonatos estaduais são pré-temporada. Para um treinador que tem um modelo bem particular de jogo, para um treinador que vai receber 6, 7 novos jogadores no elenco, para esse modelo particular. Então, em 3 jogos, acabou a convicção? Para mim, eu só tenho uma coisa a pensar. O Cruzeiro manteve o Fernando Diniz por conta da repercussão do justíssimo desabafo do treinador. E um time como o tamanho do Cruzeiro não pode ser administrado assim. Um clube gigante como o Cruzeiro não pode ser administrado com medo de repercussão, com medo do que vão falar e ou falta de convicção. Se o caminho era a demissão do Fernando Diniz, isso deveria ter sido feito lá na data, porque era o que estava sendo indicado. E aí o que tivemos em 2025? Os poucos dias de pré-temporada, 10, 12, foram desperdiçados, entre aspas, na mão de um técnico que já está demitido. Na mão de um técnico que joga de uma maneira muito particular. 2, jogadores foram contratados com o aval ou com a interferência do Fernando Diniz. 3, você perdeu a chance de contratar treinadores que talvez você quisesse mais e que agora já estão empregados.
4, você cria um clima de instabilidade e atrasa ainda mais a evolução de um grupo novo. Seja novo dos que chegaram agora ou dos que chegaram no meio do ano. Se você pegar entre os que chegaram no meio do ano e os que chegaram agora, são, sei lá, 8 titulares com menos de um ano de clube. E você está começando tudo de novo agora. Então, assim, não é cabível que a gente entenda que um clube do tamanho do Cruzeiro tome suas decisões com medo de repercussão ou falta de convicção. Não tem como. Eu quero ver quem vai cobrar o Alexandre Matos, que é um cara experiente, um diretor de futebol experiente, quem vai cobrar ele pela manutenção do Fernando Diniz? Quem vai cobrar o dono do clube, o dono do departamento de futebol do clube, o Pedro Lourenço, que, sendo ele dono do departamento de futebol, ele deveria ter autonomia. Não, autonomia ele tem, mas ele deveria ter, digamos, segurança na tomada de decisão. Alguém tem que perguntar para os dois, escuta, Alexandre Matos, Pedrinho, qual foi a circunstância do Fernando Diniz ser confirmado depois daquele desabafo e essa confirmação se acabar com 3 jogos? E os jogos foram ruins, tá? Repito, a primeira coisa que eu falei nesse vídeo. O Fernando Diniz foi demitido com razão para ser demitido. Mas isso precisa ser conduzido, porque o Cruzeiro não pode ser administrado assim. O fato do Pedrinho ser torcedor do clube, além de dono do departamento de futebol, ser torcedor do clube, isso não pode virar uma armadilha contra o Cruzeiro. No ano passado, o tal do áudio vazado cobrando o Fernando Seabra de escalar os reforços, não é áudio de dono, não é áudio de gestor, não é áudio de profissional do futebol, é áudio de torcedor. E juntar torcedor com quem toma decisão em clube, geralmente termina mal. Então, isso precisa ser cobrado. Alguém vai cobrar? Não sei. Alguém vai cobrar o Alexandre Matos? Alguém vai cobrar o Pedrinho? Porque você tomar uma decisão importante como técnico que vai começar o ano seguinte do seu clube, com medo de repercussão, ou como consequência de um desabafo do treinador, correto o desabafo, ou você tomar essa decisão sem nenhuma convicção, a ponto da convicção ruir com 3 jogos, o Cruzeiro não pode ser tocado assim, o Cruzeiro não merece isso. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. Falar um pouquinho sobre o Renato Gaúcho. Cara, eu acho que o Renato Gaúcho, no médio prazo, acho que pode ser um bom nome para o Cruzeiro. Os times do Renato jogam, o time do Renato tem a capacidade de jogar, de produzir, de trabalhar ofensivamente, de construir. Tem algumas questões ali, especialmente na transição defensiva, mas se você considerar a capacidade que o Cruzeiro tem de um Dudu, de um Matheus Pereira, um Olazier, um Gabigol, Caio Jorge, o Cruzeiro tem condição, os jogadores de volância que tem condição de construir de trás, que são características do time do Renato, né? O Matheus Henrique, por exemplo, viveu grandes momentos na mão do Renato, então ele gosta desses volantes que saem para jogar, que saem construindo. Acho que ele tem muita condição de fazer um trabalho. Tem a questão da relação interpessoal ali, ele é muito bom nisso, pode fazer todo mundo chegar no seu melhor, construir. Então acho que é um bom nome, que poderia ter sido trabalhado desde o início. Você poderia trazer o Renato desde o início. O Renato saiu do Grêmio ali na reta final de dezembro, você poderia trazer. Agora, para isso, você precisava tomar as decisões que estavam previstas para ser tomada. E que, na minha visão, por medo da repercussão ou falta de convicção, não foram tomadas.
É isso. Quero te ouvir. O que você acha? O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal e vem aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Faz sua jogada com toda a responsabilidade lá na KTO, que é o melhor lugar, mais seguro para você fazer a sua jogada com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.